Olá, bom dia. 2025 já chegou para valer. Início de ano é sempre bom fazer aquele planejamento. Aliás, todo mundo pensa em fazer um novo planejamento da vida. E que tal replanejar a vida financeira? Começar o ano no azul. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para nos dar todas as dicas de como a gente botar nos trilhos a nossa vida financeira foi o Luiz Trabuzzi, que é consultor financeiro. Bom dia, Trabuzzi. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo Um bom ano café. novo para você. Para você também, para os telespectadores. Feliz ano novo. Feliz ano novo para nós. E esse feliz ano novo para nós pode começar de uma forma mais tranquila. Eu diria que quem não está muito tranquilo pode começar a planejar essa tranquilidade financeira. Dá tempo ainda, né? Começou, mas dá tempo ainda. Dá tempo. Na verdade, assim, o que seria o ideal era que as pessoas fizessem esse planejamento em dezembro. Só que com as festividades, as confraternizações, ninguém liga muito para isso. 13º cai, às vezes cai férias, a pessoa já gasta sem nem pensar. Mas tudo bem, já estamos aqui em 2025, ainda dá tempo. Mas ainda pensando no ano passado, o ideal é que a pessoa faça o que eu considero mais difícil na questão do planejamento financeiro, é olhar no espelho. É se olhar e ver, claro, no espelho financeiro, e ver o que aconteceu em 2024. Se errou, se acertou. E se errou, como não repetir esses erros e quais as consequências desses erros. Por exemplo, se você usou muito o cartão de crédito no Natal, Ano Novo, parcelou lá em 10, 12 vezes, essas parcelas elas vão acontecer ao longo de 2025. Vão acompanhar a nossa vida o ano inteiro. Exatamente. Então você tem que ir lá num papel, não precisa ser numa planilha, mas pegue as contas dos seus diversos cartões de crédito que você tem e anote, por exemplo, minha fatura esse mês, janeiro vai dar tanto, X. Em fevereiro vai dar tanto. Como é que você vai saber? Porque às vezes você tem lá, você fez uma compra em 10 vezes, então você vai somando essas parcelas para saber o quanto que você tem de parcela para pagar. Esse é o primeiro ponto, né? Depois, a gente está falando só das coisas mais difíceis. Quais são os gastos que eu vou ter este ano? Aqueles fixos que já estão lá na nossa vida. Exatamente. Então, eu quero ir para uma academia, quanto é que está a mensalidade? Eu vou mudar meu filho de escola, quanto é que vai ficar a mensalidade? Uma série de coisas para você já ter um planejamento de mais ou menos quanto que você vai gastar. Não necessariamente isso vai acontecer, mas você tem que estar pelo menos preparado para saber de uma coisa. Isso que eu vou gastar está de acordo com a minha renda? Eu vou conseguir pagar? Porque se eu não vou conseguir pagar, eu nem começo algumas coisas. Você tocou em duas coisas interessantes aí. Primeiro, entrou tudo lá no final do ano, entrou o 13º, às vezes entrou férias, e a gente gastou como se não houvesse amanhã, né? Exatamente. Ótimo, que os boletos que lutem. Quando chega janeiro, a gente tem aquelas contas que não tem para onde fugir. Tem IPVA, tem rematrícula de menino, tem um monte de coisa para pagar, tem material escolar para quem tem filho na escola. Quer dizer, se o mês de dezembro foi de gastos, o mês de janeiro é de contas a pagar. Tá? Aí já não bate, né? Outra coisa interessante que você pontuou aí, quando a gente parcela lá em dezembro, seja em qualquer mês, em 10 vezes, às vezes a gente esquece que 10 vezes são 10 meses, né? A gente só soma a primeira vez. Nesses casos, assim, como é que a gente faz esse planejamento? É difícil? É difícil, mas não impossível. Porque assim, quando você faz essa análise das suas contas, primeiramente, e eu falo que isso é difícil porque muitas pessoas não gostam de olhar para suas contas. É verdade. Elas não gostam de olhar para a fatura do seu cartão de crédito, vão jogando ali para debaixo da mesa. Todo mês é uma surpresa. Então, tem gente que vive assim. Não devia ser surpresa, né? A gente não está gastando, a gente não vai saber que vai pagar, não devia ser, Não, né? mas é do ser humano. Por exemplo, a pessoa come muito na festa de final de ano e chega no começo, meu Deus, engordei. Como? Como que eu engordei? Nada. Tá muito óbvio, né? Então as pessoas têm essa dificuldade. Por isso que eu falo, você analisar as suas contas é o primeiro passo, porém o passo mais difícil, porque envolve uma questão emocional. Não é a questão de números. Somar o valor da sua fatura, todo mundo sabe somar, dividir, multiplicar, tem calculadora para isso. O problema é você encarar. Então tem jeito? Tem. E aí, qual seria a solução para quem, por exemplo, viu que a fatura está muito alta? A solução não é deixar de pagar, você vai ter que pagar, senão você vai ter uma série de problemas de crédito. Mas é pensar em como eu posso reduzir meu padrão de vida. E é aí que está o X da questão. Ninguém gosta de reduzir o padrão de vida. Ninguém que anda de carro hoje
vai querer andar de moto. Quem anda de moto não vai querer andar de ônibus, né? É difícil. Vou deixar de dormir no ar-condicionado hoje, nesse calor que tá. Mas você tem que, de alguma forma, buscar reduzir. E aí cada pessoa vai saber onde consegue reduzir. Quer ver um exemplo? Vamos lá, a pessoa quer tirar a academia, não vai mais para a academia, porque é R$200. Isso. Só que pensa, poxa, às vezes a academia é um investimento na saúde. E aquela pessoa, ela se sente bem, aquilo faz bem para ela, não pode tirar. Se tirar a academia, pode vir uma série de doenças, uma série de outros problemas, onde a pessoa, na verdade, vai ter um gasto. Vai gerar despesa. Vai gerar despesa. Eu tenho um gasto muito maior. Ok. Então, onde é que dá para tirar? Por exemplo, uma programação de final de semana com a família. Talvez algumas famílias consigam, outras não, porque aquela programação é importante para a unidade familiar, para a família estar junta, e não fazer aquilo ali pode impactar no futuro para os filhos, para a esposa, enfim, para os cônjuges. No final das contas, a pessoa tem que saber analisar. E aí é ela e ela mesma, ou ela e a família sentar. Isso que eu queria saber, essa participação da família, dos filhos principalmente. Mulher, marido e filho sentados juntos é que devem decidir como é que é isso. Porque às vezes a gente quer passar para os filhos a ideia de que a gente pode tudo. E quando a gente não pode, às vezes, nada. Sim. A mudança de uma escola, por exemplo, impacta muito a vida de um filho. A gente faz tudo para que isso não aconteça. Mas essa participação dos filhos na discussão, eu diria que é importante, não é? Sim, muito importante. Começa a discussão, na verdade, entre o casal. Isso. E aí não é muito minha área, que é a área de aconselhamento de casais, mas assim, muitos casais não conversam entre si. E quando o assunto é dinheiro, principalmente aí não conversa. Porque gera briga, gera atrito, então eles preferem nem tocar nesse assunto. Às vezes um nem sabe o quanto o outro ganha. É tudo muito escondido assim, então evitam até conversar e fazer esse planejamento. Mas se você tem uma família, você não pode fazer esse planejamento sozinho. Então, a pessoa que está com você, os seus filhos, eles têm que participar. Então, chame a sua esposa, seu marido, enfim, vamos conversar. Olha, a gente ganha isso, nosso gasto está assim. Nós precisamos nos organizar nisso aqui. O que podemos cortar? Porque assim, imagina só, o marido chega e diz agora, olha, nós estamos gastando muito com salão, né? A mulher está saindo muito, toda semana fazendo a unha e cabelo, não pode. Mas será que isso não é importante para ela, para a autoestima dela? Será que não seria melhor conversar com ela antes e ver uma outra coisa que poderia cortar? Que ela pode abrir mão sem causar muito estrago na nossa autoestima. Exatamente. Por exemplo, a mulher vai toda semana para o salão. Beleza, não podemos reduzir para 15 dias? Sei lá, talvez está fazendo uma unha em casa. O homem, por exemplo, todo final de semana ele quer ir para o bar, assistir o jogo e lá tem consumo de cerveja. Por que ele não assiste esse jogo em casa, ali com a família, às vezes até coloca a esposa naquele ambiente? Então, essa conversa é necessária. E quando entra a questão dos filhos, realmente há uma dificuldade, porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento de que eu quero dar sempre o melhor para o meu filho. E o melhor não necessariamente precisa ser financeiro. O melhor que você pode dar muitas vezes é atenção, cuidado, não o melhor brinquedo, o melhor passeio. Não, não é isso. Então, nesse momento, você chega para o filho e fala, olha, filho, filha, ano passado a gente conseguia gastar com isso aqui, conseguia passear, conseguia fazer uma viagem todo ano, mas esse ano vai ser diferente. A gente não vai viajar para Disney, a gente vai bem aqui para Morros, para Barreirinhas. Ave Maria, mas também tu tirou lá de cima e jogou lá embaixo. Mas o dólar tá caro, né? Mas isso envolve conversar. Às vezes o pai pode ter chegado e falado pro filho, olha, esse ano nós vamos viajar para Disney. Só que o pai não sabia do preço do dólar. E chegar e falar, ó, esse aniversário de 15 anos seria na Disney, esse ano nós não vamos fazer no ano que vem, que se o dólar baixar, tudo bem. Mas é preciso conversar, não simplesmente ser uma decisão unilateral, onde se chega cortando tudo porque causa mais atrito. Porque, por exemplo, se você pede a opinião deles, eles acho que vão até se sentir participando, falando todos os casos, mas ele pode se sentir participante daquilo, tipo, eu dei minha opinião, meus pais aceitaram, né? Pode gerar um ambiente mais agradável para uma rotina que vai ser desagradável, né? Que é o de corte. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui. Eu vou só deixar o Trabuco tomar um cafezinho e a gente volta para conversar um minuto só. Já
estamos de volta conversando aqui sobre planejamento financeiro, deixar a vida da gente no azul e dizendo também que isso não é uma coisa fácil. Tanto não é fácil que a última pesquisa aponta que mais de 70% dos brasileiros estão endividados ou inadimplentes. Quer dizer, não é uma situação fácil para ninguém. Então, todo mundo tem que procurar achar a sua solução. E eu estou conversando aqui com o Luiz Trabuzzi, que é consultor financeiro. A gente estava falando desses cortes necessários e do envolvimento de toda a família. Porque, às vezes, por exemplo, os nossos filhos, se ainda pequenos, adolescentes, podem não ter ideia, por exemplo, do impacto da alta do dólar. Ele vai dizer, o que isso tem a ver com isso se eu estou gastando em real? Né? Mas essa alta do dólar, que chegou a bater recorde no final do ano passado, ela impacta a nossa vida no dia a dia, né, Trabuzzi? Impacta, sim, porque o dólar, vou dar só um exemplo, ele influencia no preço das commodities, todas as coisas básicas, por exemplo, do trigo. Então, o trigo impacta o quê? O preço do pão, bolo que é feito na padaria. Pão impacta o quê? Nosso cafezinho Nosso do dia a dia. cafezinho, exatamente. Então o café com a da Borges vai ficar mais caro. Vai ficar mais por caro. causa Nem da tem alta... pão hoje por causa do dólar, gente. Por causa da alta do dólar. Então Foi. impacta tudo, tudo mesmo. Isso, claro, desvaloriza nossa moeda. E nós temos que entender uma coisa. Um cafezinho para nós. Pois não. Nós temos que entender uma coisa. A realidade econômica, ela foge do controle do ser humano. Porque a economia é um conjunto de decisões tomadas por governos, por pessoas no dia a dia. Sim. Então, quando a gente faz nosso planejamento financeiro, a gente tem que entender que a gente vai fazer um planejamento, mas a economia ela pode andar por outro lado. Isso significa o quê? Que a gente não deve se planejar? Muito pelo contrário. Quem se planeja, por exemplo, ter uma reserva financeira, no momento desse de crise, vai estar mais seguro. Porque, assim, o Brasil é um país que, historicamente, tem uma taxa de juros alta. Então, para quem está endividado, sempre é mais difícil você sair dessa dívida. Agora, nós temos dois caminhos. Um, a gente pode sentar e reclamar disso tudo, e só reclamar, o Brasil tem esse problema e é isso mesmo, e ficar por isso mesmo, ou você pode buscar alternativas, porque essa é a nossa realidade. Nem todo mundo pode sair do Brasil e ir para outro lugar se não gosta, então você tem que viver aqui, saber quais são as regras daqui e buscar se endividar o menos possível. Isso o menos possível é que está difícil. A questão, a gente tem um negócio também, Trabuzzi, de emprestar o cartão para alguém da família. Essa situação já é complicada naturalmente. Se você já está endividado, empresta seu cartão. Como é que a gente diz não para um parente? Consultor financeiro tem essas respostas? Tem sim. Olha só, emprestar um cartão é um ato muito complicado. Porque, vamos lá, chegou no programa, no final do programa, eu da Borges pediu meu cartão emprestado. Vou tentar. Aí o Elda, tá aqui meu cartão para você. A Elda fez as compras dela, chegou no outro mês e disse, Elda, cadê o valor? Aí a Elda vai dizer, não, mas olha só, meu salário não saiu, eu bati meu carro, aconteceu uma série de coisas. Só que aí qual que está o problema? Eu não tenho dinheiro para pagar cartão e quem que vai me cobrar? O banco. O banco não vai cobrar a Elda e o banco não está nem aí para os motivos da Elda e para os meus motivos. De não pagar o seu cartão, exatamente. Não pagar minha dívida com você. Exatamente. Então quem empresta o cartão está se colocando em um risco muito grande. Luiz, mas é uma pessoa que eu não posso recusar. Tudo bem, se você de fato não consegue sair desse empréstimo de cartão, será um seu irmão, uma pessoa que... Enfim, parentesco é complicado, eu entendo. Muito. Às vezes a gente fala, não empresta o cartão, mas assim, cada família tem sua dinâmica. Eu faria da seguinte forma, se eu tivesse já um valor reservado, por exemplo, a pessoa quer um cartão para comprar uma geladeira, por exemplo. Eu emprestaria se eu tivesse esse valor da geladeira guardado. Se eu não tivesse... O dinheiro mesmo, não o cartão. Não o cartão, o dinheiro. Eu emprestaria, porque caso aquela pessoa não pague, eu teria uma reserva para pagar. Ainda que eu saísse prejudicado, mas eu teria que pagar. Porque é o seguinte, o cartão ele nada mais é que um crédito. É um dinheiro que você não tem. Então, quando você empresta um cartão de crédito, você está emprestando um dinheiro que nem é seu. É então, esse pode ser um argumento que você pode usar. A pessoa, eu quero usar teu cartão. Eu disse, olha, infelizmente não posso te emprestar. Mas teu cartão tem limite? Sim, o limite que o banco me dá não significa que eu posso gastar. E explicar, olha, se acontecer alguma coisa contigo, tu não puder pagar, como é que eu fico? Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu pago. Mas você diz, olha, o futuro é imprevisível. Quantas coisas a gente planejou e não aconteceu? Então você vai e coloca isso aí. Agora, é claro, se for um valor pequeno, que você consegue aquilo ali, às vezes a pessoa está realmente numa necessidade, aí você, sei lá, faça a sua boa ação, é como se você estivesse
Emprestando, e eu gostei disso, porque, por exemplo, se a pessoa vem e me pede um cartão, vou usar R$1.000 do teu cartão. Se eu tivesse R$1.000, é melhor eu emprestar, mesmo que ela me pague de 2 ou 3 vezes, eu não estou pagando juro para mim, né? Exatamente. Mas eu vou pagar juros para o banco se ela não pagar na época certa. Exatamente. Eu gostei dessa saída. Porque é uma situação complicada, delicada. Esse empréstimo de dinheiro, de cartão, principalmente quando é relacionado a parente, você fica numa situação difícil. É tão ruim de cobrar, né? Acontece assim. Tem uns memes na internet, a pessoa que a dona do cartão tá lá, vendo a vida regrada, e quem pediu o cartão emprestado tá numa praia, bebendo, tá vivendo uma vida assim. O crédito, o juro quem vai pagar é o dono do cartão, exatamente, né? Ou então nem pagar essa outra situação, Luiz. A gente pega o cartão e vê minha fatura, por exemplo, esse mês chegou a 6.000 e pouco. Eu já me assustei, tá bom, mas aí eu vou e descubro que eu posso pagar só uma partezinha desses 6.000. Esse mês eu vou pagar só essa partezinha, no próximo eu quito. Só que quando chegar o próximo, você somou 2 coisas e mais as compras do mês. Como é que a gente faz com esse juros rotativo? O que você aconselha nesse caso? Não pagar o mínimo, né? Nunca? Não, é porque assim, o mínimo você deve evitar pagar o máximo. Ou paga a fatura toda, ou pelo menos boa parte dela, não só o mínimo. Porque, além de caso, se você não pagar a fatura, ela já vai ter juros, né? De qualquer forma. Então, evitar ao máximo, porque os juros é muito alto. E como você falou, hoje eu vou pagar o mínimo, mas essa conta vai chegar no mês que vem. Então, assim, você está se enganando, porque você vai dizer, não, mas mês que vem eu me ajeito. Será? As pessoas gostam muito de se enganar. Hoje eu comi demais, mas amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu começo a dieta, amanhã eu vou... E assim, é a mesma coisa com planejamento, né? No próximo mês eu começo esse planejamento. É difícil começar um planejamento assim, financeiro? É difícil, porque envolve você sentar, requer tempo e força de vontade. Principalmente porque a pessoa que ela não tem uma motivação para isso, ela não vai fazer. Porque a maioria dos brasileiros, eu digo dos nossos pais, eles viviam numa outra época, mas eles não faziam tanto planejamento. Só que a vida agora está diferente, as coisas estão bem mais caras. Você conseguir um imóvel, conseguir um carro, é difícil. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos a maior taxa de pessoas morando de aluguel. De todos os tempos, exatamente. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo comprar um imóvel. Então, comprar um imóvel hoje exige muito mais planejamento do que no século passado, 50 anos atrás. É verdade. O preço, a relação do salário mínimo com o valor do metro quadrado mudou drasticamente. Então, antes o metro quadrado era muito mais barato, hoje está muito mais caro. Então, se você realmente quiser ter um imóvel, você precisa se planejar. Só que é difícil, as pessoas, tendem a viver o hoje, não pensam no amanhã, mas é preciso, como eu falei, primeira coisa, olhar no espelho. O que eu errei, o que eu acertei, vamos repetir. Olhar para frente, o que virá? Qual vai ser minha renda projetada? Quanto será que eu vou ganhar? E qual vão ser meus gastos? E fazer isso, e conversar com a família. Quebrar esse gelo que há muitas vezes, essa dificuldade dessa conversa. A gente falou, né? Que é muito difícil de envolver todo mundo dentro de Mas às vezes as trocas podem ser tão simples e básicas no dia a dia. Por exemplo, a gente costuma sair vamos falar, uma família com 2 filhos costuma sair para jantar todo final de semana. Se no final de semana, por exemplo, a gente pedir uma pizza em casa ou uma coisinha em casa, já reduz bastante essa despesa no final do mês, né? Reduz, mas toda essa economia, ela tem que ter um objetivo. Por exemplo, vamos lá, às vezes a pessoa vai no supermercado, aí olha assim, esse arroz aqui dessa marca está 50 centavos mais barato, pois eu vou pegar dele, eu estou economizando. Aí passa lá na frente e pega um item totalmente supérfluo, que é 20, 30 reais, que já desfaz a economia que você fez aqui. A mesma coisa, nós estamos aqui com uma mesa bonita, a mesma coisa com a alimentação. A pessoa diz, hoje eu não vou comer pão no café porque eu quero emagrecer. E na janta come cozidão, um mocotó. Então não adianta, às vezes, você fazer simples economia só por um fato de eu me sentir bem e essa economia não gera nada no final. A gente continua se enganando, aquela coisa que você falou lá no começo, né? Vou pedir uma pizza aqui em casa para não gastar no restaurante. Aí você gasta com outra coisa. No dia seguinte, você vai no salão, gasta ele todo no cabelo. Exatamente. Olha, eu fiquei até pensando que esse meu marido vai reclamar de eu fazer a unha. Olha, tu tá me deixando preocupada. Mas como eu tô te falando, o importante é ter um objetivo, não é cortar por cortar. Porque cortar gastos não é prazeroso para ninguém, a não ser que a pessoa seja mão de vaca. Que ela seja realmente aquela pessoa... Dá prazer de cortar uma coisinha aqui. Eu mesmo não tenho esse prazer. Se a pessoa tem aí... Mas
por isso que a pessoa tem que cortar com um objetivo. Olha, eu estou cortando aqui, mas lá na frente a gente vai ter isso, lá na frente a gente vai quitar essas dívidas. E no final você pode, inclusive, comemorar. Por exemplo, você estava com uma dívida no cartão, fez muitos cortes, conseguiu pagar. Poxa, vamos economizar mais um pouquinho e esse mês vamos comemorar a vitória sobre essa dívida e toda a família comemora e se torna participante disso. E pode se tornar um hábito, uma rotina, né? Por exemplo, se eu digo eu quero viajar com meus filhos vamos pegar a Disney de novo? Sim. Vamos para a Disney. Mas a gente combina que todo mundo vai economizar com um objetivo que todo mundo já sabe qual. Aí fica mais fácil também economizar, né? Não fica tão pesado aquela carga de cortar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso. E hoje nós temos as caixinhas nesses aplicativos de banco, onde você coloca o dinheiro lá e o dinheiro vai rendendo. Então, com a caixinha fica uma coisa muito mais visual. Por exemplo, pegando o exemplo da viagem, eu quero viajar para tal lugar. Beleza, vamos todo mês economizar aqui em família 200, 300 reais, colocar nessa caixinha. Quando chegar na época da viagem, você já vai com uma reserva de valor, entendeu? Já ajuda no pagamento da passagem e na hospedagem, uma série de coisas. Gente, olha, a nossa conversa acabou, mas com tanta coisa de fora, tanta coisa que eu acho que você vai ter que voltar daqui a um tempo para ver se eu conseguir me planejar também, se eu conseguir deixar as unhas um pouquinho de fora, né? Mas não dá, Luiz. Não dá. É da profissão. É da profissão, tem que estar arrumadinha. Mas eu posso cortar em outra coisa também. Por exemplo, roupa e aparência não dá para cortar, mas sapato talvez, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que dá para cortar. Depois eu te digo onde foi que eu cortei. Você corta alguma coisa? Eu corto algumas coisas, sim. Principalmente refeição fora de casa. Tá pesando, né? Pesa demais. Bastante, né? Exatamente. Pronto, já temos uma pauta. Já temos uma outra pauta. Olha, mas muito obrigado por me ajudar a fazer o programa de hoje, por essa conversa, por essas dicas. Muito obrigado e um bom dia para você. Tá certo. Eu que agradeço a participação aqui, minha segunda vez no programa. Fico sempre muito feliz de estar aqui nessa mesa conversando com o pessoal sobre um tema que eu amo, que é finanças. E eu fico muito feliz em trazer você para falar de um assunto que eu não entendo nada, que é finanças. Um bom dia mais uma vez e bom dia para você que está aí do outro lado e sabe que todos os dias a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã, esperando você sempre com muita informação, com dicas importantes que vão impactar o seu dia a dia e trazendo sempre para você todas essas informações e nessa mesa aqui de café que fica mais legal ainda. Tchau e até a próxima.